Pessoal, boa noite, paz do Senhor. Uma noite abençoada para todos nós. Que o Senhor venha falar, por intermédio dessa palavra, pela misericórdia e graça dele aos nossos corações. Eu peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões, né? Aqui da plataforma. Fazendo isso, o próprio canal, a própria plataforma do YouTube vai recomendar conteúdo aqui do canal para mais pessoas. Vamos para a nossa mensagem, vamos para a nossa conversa, nosso bate-papo diário. Nosso texto vai estar lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis 17, versículo 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Mas o momento que Israel vivia era dentro de um contexto, né, um momento de apostasia, e o povo havia sido contaminado ali pela idolatria de Jezabel, se desviando do Senhor, negando a fé verdadeira e abandonando os caminhos de Deus, o culto ao Senhor, a obediência. E havia naquele momento uma perseguição muito grande da parte de Acabe e da sua esposa, a rainha Jezabel, o rei Acabe e a rainha Jezabel, uma perseguição para com os profetas do Senhor, né? Então, o momento que eles viviam é um momento semelhante ao momento que nós vivemos hoje, tá? É um momento muito parecido, espiritualmente falando, né? Porque vivemos um momento em que existe um cristianismo apóstata que abandonou. O que é apostasia? É o abandono da fé. A heresia é o abandono da verdade. Quando a pessoa abandona a verdade, ela segue por um caminho de mentiras. Uma meia-verdade misturada com uma meia-mentira se torna uma grande mentira, né? Uma heresia. A apostasia é o abandono da fé. Então hoje existe um cristianismo, não estou dizendo que o cristianismo é isso, mas existe um cristianismo que está dominando, né? Apóstata, materialista, imediatista, e eu tenho sempre falado isso aqui no canal. É um cristianismo que não é aquilo que o Senhor tem para nós, né? Porém, há um pequeno povo que tem sim permanecido fiel, guardado a palavra de Deus, guardado a profecia, a revelação do Senhor, como Elias. Elias e alguns poucos profetas ainda não tinham se dobrado. Chega um momento que o Senhor fala para Elias: ainda existem joelhos que não se dobraram. Agora o texto, ele fala: veio a ele a palavra do Senhor. Isso aqui é sensacional, é o principal aqui para nós, porque o momento que nós vivemos é esse momento, é disso que precisamos ouvir, né? Da palavra de Deus. Momento de ouvir a voz de Deus, momento de entender qual é o caminho, porque vai ter hora que a gente não vai saber o que fazer, se é para virar para a direita, para a esquerda, se é para seguir, se é para parar. Veio a ele a palavra do Senhor. A palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida, o direcionamento de Deus. E qual foi a ordem de Deus? A palavra de Deus: vai-te daqui. Quem vai por um caminho. Quem vai por um determinado ponto. Então a ordem de Deus foi dada. Deus tinha um caminho para ele, um direcionamento. Deus tem um caminho para você. Deus tem um direcionamento na sua vida. Deus está cumprindo propósitos na sua vida. Deus está cumprindo desígnios na sua jornada, na sua trajetória de fé. A ordem do Senhor foi: vai-te daqui e vira-te para o Oriente. O Oriente era o lugar onde nasce o sol. Até hoje não mudou, né? O sol da justiça nascerá. Salvação trará em suas asas. Salvação e libertação, diz a Bíblia. Vai e vira-te para o Oriente. Virar é sair de uma rota e ir para outra rota, outro rumo. É hora de sair das trevas, meu irmão, minha irmã. É hora de sair da depressão. É hora de sair daquela sensação de estar desnorteado, de não ter rumo, de não saber o que fazer. É hora de sair dessa condição e ir em direção àquilo que Deus tem para você. Vira-te para o Oriente. E aí a ordem do Senhor foi: esconde-te junto ao ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite, ele corria por uma passagem estreita e profunda. E por esse motivo ele servia como um refúgio. Era uma ravina que corria ali no meio daquele vale. Na presença do Senhor, quando nós nos conectamos com o Espírito Santo, que passa, né, em meio a uma passagem estreita e profunda dos nossos corações,
Nós temos um abrigo, nós temos um esconderijo. A palavra do Senhor foi essa: esconde-te junto ao ribeiro de Querite. E o Senhor diz: beberás do ribeiro. Não faltou a Elias a provisão. Ele bebia diretamente do ribeiro, diretamente da fonte. Não faltará de Deus para você nesse ano que virá. Olha, a gente está terminando o ano, 21 de dezembro de 2024, e muitas são as preocupações acerca do ano que virá. Será um ano de ribeiro de Querite. Deus trará toda a provisão, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que é necessário para o seu crescimento, tudo aquilo que é necessário para você se manter de pé, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios. Tem tudo no ribeiro de Querite. O Senhor diz: tenho ordenado os corvos. Elias foi um alvo das operações de maravilhas de Deus, dos milagres do Senhor, assim como nós. Quando entendemos e obedecemos a revelação de Deus, quando seguimos aquilo que Ele nos orienta, ainda que seja diferente daquilo que gostaríamos de ouvir, e isso é um ponto, nós nos tornamos alvos dos milagres de Deus. Todo dia de manhã, pão e carne, à noite e de manhã, era trazido pelos corvos. Deus trouxe de onde ninguém esperava, um animal extremamente egoísta, individualista, que são os corvos, um animal de rapina, mas estava ali compartilhando. Deus tiver que usar corvo para compartilhar, para dividir, para te sustentar, Ele vai usar, minha irmã. Ele vai usar, meu irmão. Não faltou a Elias os recursos para aquela jornada de fé. Do céu veio toda a provisão, do céu vieram todas as soluções que ele precisava. Hoje, as pessoas, eu falei, né, o evangelho apóstata, mergulhado na idolatria, extremamente materialista, que troca o céu pelo pão. Sendo que quando nós priorizamos o céu, o pão é uma consequência. Os corvos trazendo pão, a água do ribeiro é consequência da obediência. O que temos priorizado? Qual é a nossa prioridade? Qual tem sido a sua e a minha prioridade? Será que temos priorizado o pão? Ou será que temos priorizado o céu? Quando priorizamos o pão, os céus não se abrem. Mas quando priorizamos os céus, se tiver que cair pão do céu, vai cair. Se tiver que cair maná, chover pão, vai chover pão. Então prioriza os céus, prioriza obedecer, prioriza ouvir e atender a ordem de Deus. Deus está mandando dizer para alguém aí: obediência. Quando nós obedecemos, quando você obedecer, você se tornará o alvo de milagres e de operações grandiosas de Deus na sua vida. Tá bom? Deus abençoe vocês. Pai, Senhor. Tchau, tchau.